fazer essa relação. E não sei se vocês lembram que eu falei no início, né? Existe um indicador, uma categoria de indicadores na bibliometria, que é as relações entre autores, né? Entre países. Então esse tipo de indicador a gente consegue pelo Elsevier. Ia ser humanamente impossível você pegar um artigo, um autor, e falar qual é o outro autor que trabalhou com ele, quem que citou esse cara. Ia ser muito difícil. Agora com essa ferramenta você consegue gerar mapas desse tipo. A ligação entre os autores. A partir das referências? A partir das referências. E demais dados que são exportados. Quando você exporta do Scopus, né, gera o arquivo CSV que vai ser importado, tem referência, tem palavras-chave, tem uma série de conteúdos, que a gente chama de metadados, que vão ser importados no Elsevier. E ele cruza esses dados e gera essas informações. Perceba aqui, pessoal, que quando o Sérgio comentou, a rede de cluster dos autores já é uma possibilidade de vocês comentarem, arguírem sobre o tema de vocês. Então a gente, através desses instrumentos, a gente vai dando bala na agulha para vocês poderem fazer comentários e fazer, né, as publicações de vocês também. Além de ver também a teia, né, do emaranhamento, né, dos autores. Então nesse material a gente dá o passo a passo, dá o caminho para chegar nesses mapas. Então, por exemplo, estou dentro do Elsevier, Create. Escolho aqui, criar mapa baseado na bibliografia dos dados bibliográficos. Bacana. Escolho aqui Scopus. Então o Scopus ele vai pedir aquele formato RIS, que eu já exportei lá da minha base Scopus. CSV. Perdão, RIS, né, do método. Vou pegar o CSV. Aqui eu vou falar o seguinte, eu quero, por exemplo, cruzar aqui citação por autor. Bem simples. Vou ter aqui como resultado, né, os autores, os documentos que esses caras produziram e o número de citações. Então já gera uma tabela com dados dos autores mais citados e quantos documentos esses caras produziram. Eu posso pegar esses dados e exportar para o Excel. E lá gerar os meus próprios gráficos. E de novo, né, cruzar informações. E posso também gerar um mapa, que o Elsevier gera, onde eu tenho aqui os autores que têm maior número de interações uns com os outros. Bacana? E a partir daí, então, fazer o estudo bibliométrico. Analisar e tomar as minhas conclusões. Outro exemplo aqui, palavras-chave, né? Então, a partir das palavras-chave que eu exportei do Scopus, eu consigo saber as palavras-chave mais citadas. No meu caso aqui, Indústria 4.0. 17 ocorrências no conjunto de artigos que eu peguei, e assim por diante. As palavras mais citadas. E também gerar um mapa da ligação entre as palavras. Então veja que nesse exemplo, Indústria 4.0 é o tema central, tem conexão com diversas outras palavras. Como que ele fez isso? Olhando as palavras-chave dos artigos que eu exportei do Scopus. Meu tema central está ali. E outras palavras aparecem, como internet das coisas e assim por diante. Aqui ligação de países, né? Os países que mais produzem têm relação com os outros. Percebam que as possibilidades são diversas, de caminhos que eu posso seguir. Por que a Alemanha é o país que mais tem contribuído com a indústria 4.0? Tem uma razão de ser. Isso pode ser fruto do meu estudo, ou pode contribuir com o meu estudo. Vou fazer uma pergunta, não sei se já está muito adiantada a pergunta, mas, por exemplo, ali a gente tem artigos, né? Se você tem um livro, talvez você tenha que citar exatamente naquele formato de referência para que ele apareça. Se o livro estiver na Scopus, Não, se ele não está. Não, então, veja, eu estou com partido do Scopus, né? Gerei do Scopus e exportei. Tem partido do Scopus, ou do... Mas se ele não está e você quer inseri-lo nesse mapeamento aí? Pode colocar manualmente. Manualmente. Isso aí na página do Mendeley tem a interface dele, aí se faz a inserção manual, e a partir dessa inserção manual, quando no finalzinho do trabalho você der aquele OK que aparece todas as referências, aí ele sai do mesmo formato e na ordem alfabética. Tá. Ele passa a fazer parte da base. Legal? Agora, se ele já tiver na Scopus, ele vem automaticamente. Muito bem. Exportando os dados, né? Como a gente comentou aqui. Eu posso exportar os dados direto do Scopus, ou posso exportar os dados de uma ferramenta como o Elsevier. Exportando os dados das diversas formas, eu posso então trabalhar com os meus próprios gráficos e fazer as minhas análises. Então, por exemplo, aqui, eu tenho evolução por ano
né, em termos de número de artigos produzidos, tenho também acumulado. Aqui eu tenho os temas mais citados, bem acentualmente. Aqui, por exemplo, tem um outro gráfico que mostra os países que mais produziram. Só que eu implementei algumas coisas a mais nesse gráfico. Além de colocar aqui o número de artigos produzidos, eu coloquei também o número de citações. Coloquei também aqui citações por documento, porque não interessa se o cara produziu muito ou pouco, se eu não fizer uma relação com citação. Quer dizer, lembra que eu falei? O cara tem que produzir bastante, também tem que ser bem citado, uma relação de um com o outro. Então colocamos também aqui, ó, citação por documento. E colocamos também o H-index, pronto, perfeito. Então montei o meu próprio gráfico com base em dados que eu exportei do ViewRC Viewer e também do Scopus diretamente. Então percebam que as possibilidades são diversas a partir do momento que eu exporto os dados. Aqui um outro exemplo, né? As principais agências de fomento que têm, então, investido em pesquisa na área da 4.0. E de novo, né? Documentos produzidos investidos por agência, citações, H-index e assim por diante. A questão dos países, outro detalhe importante também que vocês podem pensar em termos estratégicos, né? A FAPESP vira e mexe, assim como a CAPES também, oportunizam possibilidades de parcerias internacionais, né? Então, quando vocês percebem que dentro do tema de vocês existe um país que seja muito relevante, e quando aparecer essa oportunidade da CAPES e da FAPESP, não percam tempo, busquem, né, firmar essas parcerias para que, né, o que a gente entende, se o país é importante naquele tema, se você se associar aos bons, você vai ter uma chance de visibilidade muito grande da sua produção. Né? E outra coisa, falando de FAPESP, de agências, essas agências monitoram a produção científica nacional a partir de indicadores biométricos, não sei se vocês sabiam disso. Então a FAPESP ela tem indicadores biométricos, né, para saber quais são as instituições de pesquisa, quais são as universidades que mais produzem, que tipo de material tem produzido, então tudo isso baseado em indicadores bibliométricos. Só para reforçar a importância desses indicadores no contexto da pesquisa da ciência. Muito bem, outro exemplo interessante, né? A partir do Scopus, ou do Web of Science, a partir do VLC Viewer, exportei os dados. O que eu posso fazer com esses dados? Para começar a analisar internamente o estudo bibliométrico. Olha esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui os journals, o foco de cada journal, os países desses journals e indicadores desses journals. Ou seja, nós montamos aqui uma tabela dos principais journals de um tema específico. Por que isso é importante? De novo, direcionar o meu estudo, a minha pesquisa, ou o meu projeto de pesquisa, se for o caso. Qual é o principal journal na minha área? Quais são os autores que têm publicado nesse journal? Então essa tabela de journals é um exemplo claro do que eu posso gerar em termos de conteúdo ou de análise a partir do estudo bibliométrico. Entender quais são os principais journals no meu tema, na minha área de pesquisa. E quando eu produzir um artigo nesse tema, o que eu vou procurar? Esse journal que é relevante, que é o que mais tem publicado material na minha área de pesquisa. Outro exemplo, né? Artigos mais citados. De novo, lembra que eu falei 30 artigos mais citados? Então está aqui os artigos mais citados. O H-index dos autores desses artigos. Os autores que publicaram, enfim, uma série de informações. E aqui no cantinho, olha que interessante. A evolução de citações por autor. Então, uma tabela que a gente tem praticado muito no nosso grupo de pesquisa, que é muito rica. Dá para você escrever muita coisa sobre uma tabela dessa. Quem é o autor mais relevante, tem maior H-index, como ele tem se comportado ao longo dos anos nas citações. Aí você começa a perceber, né, muitas vezes, que em um determinado ano um autor começa a explodir em número de citações. E a partir dali ele começa só a ir numa crescente, que todo mundo começa a citar aquele cara. E ele vira uma referência. Aí você percebe que naquele ano muita gente começa a escrever a partir daquele autor. Então muita coisa pode ser feita e direcionar você na sua pesquisa a partir do estudo bibliométrico. Muito bem. Chegamos à questão dos gaps e tendências, né? E aí, de novo, né? Vou analisar gaps e tendências para futuras pesquisas. Lembrando que o gap é uma lacuna, é onde eu vou entrar para explorar um tema, ou uma área dentro de um tema. Imagina só, no meu caso, tem 854 artigos, vou levantar o gap dos 854, é muito difícil, concorda? É quase humanamente impossível. E aí o que acontece? Um estudo bibliométrico que eu fiz antecipadamente me mostra, ó, esses são 30 principais trabalhos e autores. Em cima disso, eu vou levantar os gaps, nos caras mais citados, nos mais relevantes. Vocês conseguem perceber a importância de um estudo bibliométrico?
Ele vai direcionar o seu trabalho, inclusive no momento de levantar os gaps e tendências. E aí você justifica, ó, levantei os gaps em cima dos mais relevantes, os 30 ou 50 mais citados, ou com o melhor H-index. Faz sentido para vocês? Muito bem. E aí nesse trabalho de levantamento de gaps e tendências, né, você tem aqui o caminho para encontrar o estado da arte. Aquilo que tem sido produzido e onde tem a oportunidade de você entrar. E entrar realmente, para produzir coisas novas, que vão contribuir com o conhecimento. Muito bem. Onde que eu vou identificar os gaps, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas você lê um artigo e não identifica onde estão os gaps. Geralmente os gaps, ou seja, as oportunidades para você entrar, identificar uma pesquisa, estão onde? Vocês lembram? Não? Teste, pergunta rápida. Pergunta rápida. Onde que eu vou encontrar os gaps e as oportunidades? O explícito na conclusão ou no final do artigo? Ah, você não vale, né? Ó, geralmente, na conclusão, como o Wagner falou, na introdução e no abstract, eu vou encontrar gaps de pesquisa. E o autor vai falar o seguinte: futuras pesquisas podem abordar, futuros estudos deveriam estudar, o meu trabalho não abordou. Quando ele fala isso, bingo, achei um gap, uma oportunidade de entrar. Que o cara está falando que futuras pesquisas podem estudar isso. Por que ele falou isso? Porque o cara não estudou no artigo dele. Então, como o Wagner falou, são os gaps explícitos, as lacunas explícitas. Quando eu acho isso, é um presente que eu tenho que pegar e abraçar. Bacana? Então aqui, ó, no resumo do artigo, nas conclusões e também na introdução, é onde eu vou encontrar basicamente os gaps e as oportunidades. Resumindo, se eu pegar um artigo daqueles meus 30, 50 e passar pelo resumo, né, o abstract, passar pela introdução e for para a conclusão, provavelmente eu vou achar ali um gap, né, uma oportunidade de pesquisa, uma lacuna, uma tendência que vai ser explícita. Legal? Eu vou achar lá. Futuros estudos poderão, enfim, futuras pesquisas devem abordar. Agora, pode ser que eu não encontre uma lacuna, né, explícita. Ela vai estar implícita, vai estar meio que escondida no texto. E aí o que eu faço? Vou ter que ler o texto, né, vou ter que ler com carinho a conclusão, vou ter que ler com carinho lá o abstract e a introdução para tentar encontrar. E o que eu tenho percebido, né, que nós temos percebido na nossa experiência, quanto mais eu domino o assunto, quanto mais eu vou lendo os artigos diversos, eu vou ganhando maturidade para identificar gaps implícitos. Vou dar um exemplo. Li um artigo que o cara fala muito sobre 5G. O cara detona, vai falar muito sobre 5G. Legal. Um pouquinho na minha cabeça. E lá tem um gap lá que o cara abordou. Li um outro artigo, o cara fala em internet das coisas. O cara fala em internet das coisas. E nesse artigo, ele não fala de 5G. Agora, 5G é uma conexão, né, que é importante para a internet das coisas. Opa, se tem aquele cara lá que falou de 5G, e esse cara fala em internet das coisas, e não aborda 5G, tem um gap aqui. Que seria abordar como o 5G pode melhorar a internet das coisas, nas conexões que os equipamentos fazem. Opa, achei uma lacuna implícita. Como? Porque eu já tinha lido um outro artigo e sabia que a 5G é importante para a internet das coisas. Fiz uma relação de um tema com o outro. Mas isso é maturidade, que é adquirida com o tempo, lendo os diversos artigos. Bacana? Então, às vezes, o que eu faço? Estou lendo um artigo e não acho um gap explícito, eu deixo ele de lado. Vou ler outros artigos, depois eu volto nele. Para ver se eu já ganhei maturidade para explorar aquele artigo e achar um gap implícito. Faz sentido para vocês? Bacana? Então, de novo, né? A gente vai encontrar nos artigos dois tipos de gaps, como Wagner falou. O explícito e o implícito. O implícito é muito mais difícil de ser encontrado. Lacunas implícitas são muito difíceis de encontrar. Mas a boa notícia é a maturidade de vocês naquele tema vai ajudar a encontrar. É um trabalho de paciência, de ler mais artigos, de se inteirar sobre o tema. Maravilha? E de novo, né? O estudo bibliométrico também vai te dar maturidade. Porque você vai saber os principais autores, os principais países, as palavras-chave que mais aparecem. Opa, a palavra-chave que mais aparece, ou a segunda que mais aparece, é a internet das coisas. Esse autor não falou de internet das coisas, mas o tema dele pode ter uma relação. De novo, o estudo bibliométrico me deu uma base para achar um gap implícito, a partir das palavras mais citadas, que esse autor não abordou. Vocês conseguem perceber a importância do estudo bibliométrico para o nosso trabalho de pesquisa? Eu diria que hoje eu não consigo viver mais sem um estudo bibliométrico. Não tem como eu fazer nenhum tipo
trabalho sem antes entender, né, com indicadores, como o meu tema tem se expandido e se difundido no meio acadêmico.